Graça e paz do Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, muito bom estar aqui com você nesse vídeo, iniciando aí essa nova sequência de produções aqui na nossa igreja, aproveitando o início de uma nova série de mensagens. Você que esteve aqui conosco no último domingo à noite pôde acompanhar a primeira mensagem da série This Is Us, quem somos e no que cremos. Eu falava aqui com a igreja que eu aproveitei o nome desse seriado de televisão, This Is Us, muito conhecido, né? Não sei se você já assistiu, não sei se você já ouviu falar, mas essa é uma série que trabalha questão de personagens que representam o ser humano comum. São personagens que têm os seus dramas pessoais, os seus problemas, e a ideia da série é justamente tentar ali mostrar pessoas como nós. Pessoas que têm seus dramas familiares, pessoas que têm ali seus dramas de saúde, enfim. É um seriado que faz chorar, né? Minha esposa, Natane, assistiu essa série toda e não poucas vezes eu encontrei a Natane chorando na sala assistindo essa série, emocionada, porque realmente é uma série que mexe muito com a gente, né? Quando estamos ali assistindo. E eu aproveito o nome desse seriado para tratar aqui nessa série de mensagens na nossa igreja um pouco sobre quem somos nós e o que nós cremos. Porque, amados, nós vivemos dias onde muitas coisas são faladas, eu falava sobre isso aqui no último domingo, e nunca foi, ao longo da história, nunca houve nenhum momento onde você não tivesse uma variedade de ideias, né? Assim, falando a grosso modo, né? Você sempre teve pessoas compartilhando ali os seus pensamentos, suas visões de mundo, religião e por aí vai. Nós temos em Atos, por exemplo, aquele relato de Paulo em Atenas, né? Onde ele está no Areópago, que era justamente um ambiente de se discutir novas ideias, novas visões de mundo e por aí vai. E o que me preocupa como pastor, como pregador do Evangelho, como homem de Deus, é ver a maneira como a visão cristã tem sido apresentada diante das pessoas, nas mídias, nas conversas, nas entrevistas. Muitas das vezes nós vemos figuras famosas falando sobre visão cristã, sobre determinados temas, e às vezes coisas que são totalmente deturpadas da palavra, né? Nós vemos aí grandes temas que são discutidos, como por exemplo família, sexualidade, dinheiro, trabalho, e visões são apresentadas, só que muitas das vezes com texto fora de contexto e criando-se toda uma engenharia teológica para explicar determinadas visões. E aí no final das contas a pergunta que fica é: quem nós somos realmente? O que nós cremos? E o propósito então com essa série é responder à luz da palavra o que a fé cristã, para nós que cremos na palavra de Deus como fonte de direcionamento, como revelação do Senhor para o nosso caminhar, o que a palavra do Senhor, o que a Bíblia diz sobre os assuntos importantes da nossa vida. E a gente começou essa série de mensagens falando aqui no último domingo sobre qual é o sentido da nossa vida, qual é o propósito. E a gente partiu ali de um texto que eu quero ler para você, que está em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nesse texto, amados, baseado aqui, nós falamos então sobre o propósito da vida. E a gente parte de um entendimento inicial que é o seguinte: a vida foi criada por Deus. Essa é a nossa visão cristã. Essa é a nossa visão como o povo que crê na revelação das Sagradas Escrituras. A vida ela não é um acidente do nada, a vida tem um Criador.
E nós cremos que esse Criador é um Deus que se relaciona, é um Deus que fala, é um Deus que se revela. E na palavra nós vemos que Ele cria todas as coisas e Ele dá um propósito, especialmente para a vida do homem e da mulher. Quando Ele cria o homem e a mulher, nós vemos uma palavra que Ele diz antes de criar e Ele reafirma após a criação. Antes de criar, Ele declara que o homem dominará sobre a criação. Ele vai exercer governo sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo aquilo que Ele havia criado. Ele coloca o homem para governar, para administrar, para cuidar, para dar nome aos animais. A gente vai ver mais à frente, né, que Adão dá nome aos animais. E quando Ele cria o homem, Ele reafirma essas palavras. Ele diz, olha, vá, domina, governe sobre os animais do mar, os que voam, os que andam sobre a terra e por aí vai. E a gente percebe ao longo da criação que então a nossa vida ela tem um sentido. E qual é o sentido da nossa vida, biblicamente falando? Nós que nos guiamos pela palavra do Senhor, o sentido da nossa vida a gente pode resumir da seguinte maneira: viver uma vida que alegra o coração de Deus, ou seja, correspondendo às expectativas que Ele liberou sobre nós, as palavras que Ele liberou sobre nós, o propósito que Ele nos deu, então correspondendo essas expectativas do coração de Deus, amando as pessoas, abençoando as pessoas, cuidando da criação, agindo pelo bem dos outros e também desenvolvendo, fortalecendo tudo aquilo que nós recebemos dele, inclusive o dom da nossa vida. E a gente vai ver então ao longo das Escrituras, e aí algo que eu compartilhei aqui na mensagem no último domingo, que é o seguinte, que olhando para a palavra de Deus, a gente pode organizar o nosso pensamento da seguinte maneira: nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E essa imagem e semelhança de Deus, ela se revela para nós em 4 dimensões do nosso ser. E eu falava sobre cada uma dessas 4 dimensões. A primeira delas é a dimensão espiritual. O ser humano, ele foi criado em carne e osso, ele foi criado na matéria que nós somos, mas nós fomos criados com uma capacidade de transcender ao natural. O que é isso, pastor? É ir além das coisas que nós vemos, das coisas que nós podemos tocar. Nós sabemos que existem coisas que movemos na nossa vida pelo mundo espiritual, através das nossas orações, através da vida de consagração, através de uma vida de comunhão com Deus. Então Deus nos dá essa capacidade de experimentar o espiritual, experimentar a comunhão com o Criador. Ele poderia nos criar e nos isolar dele, mas Ele nos cria, Ele nos coloca nessa terra e Ele nos dá a possibilidade de ter contato com Ele. Então essa é a primeira dimensão, espiritual. A segunda dimensão é a dimensão pessoal. A dimensão pessoal são as capacidades que Deus dá para nós, para vivermos nessa vida. Então é a capacidade de conhecer, é a capacidade de agir, é a capacidade de crescer, é a capacidade de se conhecer, a capacidade de observar, refletir, escrever e por aí vai. Deus nos dá capacidade para fazermos muitas coisas. Nós somos capazes. Uma terceira dimensão da nossa vida é a dimensão relacional. Deus nos criou para o relacionamento. Quando Ele cria Adão, Ele olha para Adão e o próprio Deus dá uma palavra: não é bom que o homem viva só. E Deus cria então uma mulher, Eva, para ser a sua companheira, para ser uma auxiliadora que é igual a ele, idônea. E a palavra do Senhor diz então que Deus cria a mulher, porque não era bom que o homem permanecesse só. Deus nos criou para nos relacionarmos. Existe uma dimensão da nossa vida, do nosso ser, que é a dimensão relacional, que nós precisamos vivê-la também. Uma vida sem relacionamento é uma vida capenga, é uma vida que falta algo, então nós temos também essa dimensão. E uma quarta e última é a dimensão criativa. O que é a dimensão criativa? É justamente isso que o texto fala para nós, que nós acabamos de ler, que é a capacidade de governar, é a capacidade de criar, é a capacidade de administrar, capacidade de sonhar. Deus nos dá essa capacidade, nos dá essa dimensão da vida, para nós nos desenvolvermos. Imagina comigo, Deus criou as ervas
no campo, Deus criou plantas, Deus criou uma série de folhas, e o homem recebeu uma capacidade de Deus de manipular essas folhas, essas ervas, esses matos, essas flores, e criar medicamentos para sarar as suas doenças, porque quando o pecado entra na humanidade, o ser humano adoece. Só que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele permanece, Ele deixa sobre nós ainda essa possibilidade de desenvolvermos ciência, de criarmos arte, e por aí vai. Então Deus nos dá essas 4 dimensões, e conforme eu falei, o pecado, quando ele entra na humanidade, ele deforma todas elas, ele nos mata. Tanto é que a palavra do Senhor diz que o pecado, o salário do pecado é a morte, e nós só estamos aqui porque Deus, em sua graça, Ele nos dá vida e a possibilidade do arrependimento. E aí a doutrina da graça aí é uma outra história que a gente fala mais para frente. Mas falando sobre o propósito da vida, o propósito da nossa vida, então, é viver para a glória de Deus. Nós entendemos assim. O sentido da vida não é simplesmente viver para o próprio agrado. O sentido da vida é viver para o Criador. Porque nós cremos, olhando para tudo isso que eu acabei de falar, que nós não fomos apenas desenhados, não fomos apenas moldados e colocados aqui, nós fomos projetados. Deus projetou você, Deus te criou para uma finalidade. Tudo que Deus criou, Deus olhou e falou que era bom, e Ele estabeleceu uma finalidade para cada coisa. Nós vamos falar sobre cada assunto nas próximas semanas, mas o que eu quero começar dizendo para você é isso. A nossa vida tem um sentido. Muitas pessoas hoje discutem o sentido da vida, o propósito da vida, e aí nós vemos uma onda de relativismo por aí, dizendo, né, que a verdade ela é relativa, não existem valores absolutos, cada um tem a sua própria verdade, por aí vai. Só que quando nós olhamos biblicamente, nós vemos que existe sim um absoluto, uma verdade absoluta, existe sim um propósito maior. Deus nos desenhou, nos projetou para algo. E quando eu compartilhava com a igreja isso aqui no último domingo, eu falava também sobre a nossa responsabilidade, porque nós vamos prestar conta de todos os nossos atos um dia. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14 vai dizer que nós devemos viver no temor do Senhor, ou seja, numa vida reverente ao Criador, com reverência a Ele, guardando os seus mandamentos, ou seja, Deus nos dá lei, palavra, direção, para nós vivermos essa vida de uma maneira correta. E no versículo 14, a palavra vai dizer que nós vamos prestar conta de todas as nossas obras diante dele um dia. Mateus 25, Apocalipse 20 vai falar sobre o dia do juízo final, e nós vemos naquela palavra que todas as pessoas vão prestar conta diante do Senhor. Nós cremos que tudo nessa vida tem uma consequência. Nós cremos, por exemplo, que figuras como Adolf Hitler, como Nero, como homens sanguinários, o imperador Domiciano, enfim, pensa aí em pessoas terríveis que pisaram por essa terra, todos eles vão prestar conta de seus atos. Porque, amados, biblicamente nós vemos assim, e aí imagina você se ninguém fosse prestar conta de nada, um desespero que não ia ser, toda essa maldade fica por isso mesmo, milhares, milhões de pessoas mortas através das mãos de homens sanguinários, só que a palavra de Deus nos diz que todos vão prestar conta de seus atos. Às vezes a gente vê a injustiça diante de nós e parece que o injusto só se dá bem, só que a palavra do Senhor nos traz esse senso de responsabilidade. Todo mundo vai prestar conta de tudo que fez nessa vida. Esse é o propósito, esse é o desenho, o projeto divino para a vida do ser humano. Nós somos criados para fazer coisas boas. O pecado entra e destrói muitas coisas na nossa vida. Talvez você hoje esteja vivendo uma vida onde uma dessas 4 dimensões do seu ser estão feridas. Talvez hoje você seja uma pessoa que tenha dificuldade de crer, ou seja, a sua dimensão espiritual está adoecida. Talvez você seja uma pessoa que não acredita nas capacidades que você tem de fazer coisas, de conhecer,
de se conhecer. Talvez você olhe para si mesmo e veja uma grande confusão. Talvez hoje você seja uma pessoa que vive um estado de solidão profunda. Talvez você seja uma pessoa que tem a sua dimensão relacional adoecida ao ponto de que você acha que todo mundo não presta. As pessoas não querem o seu bem e a melhor coisa que tem nessa vida é viver o isolamento. Ou talvez você seja uma pessoa que tem a sua dimensão criativa adoecida, não tem mais capacidade de sonhar, perdeu o governo das coisas na sua vida, das coisas que Deus te deu autoridade para fazer. Talvez tenha perdido a autoridade na sua casa, a autoridade sobre os seus sonhos. Talvez tenha perdido a capacidade de administrar e cuidar de tudo aquilo que lhe pertence. Deus pode restaurar essas dimensões do nosso ser, porque Ele nos criou e nos projetou. Nós cremos que nós temos um propósito. E essa série de mensagens vai vir para trabalhar exatamente isso. Infelizmente, não conseguimos gravar a mensagem no último domingo, mas eu vou ver se consigo providenciar uma gravação, mesmo que aqui sozinho, dessa mensagem para você ter ela aí com você. Mas esse é um grande resumo de tudo que nós falamos no último domingo. Nós fomos projetados por Deus. Nós fomos desenhados com uma finalidade. Eu fecho com uma ilustração. Imagina você, esse microfone. Esse microfone ele foi criado e projetado com uma finalidade. A finalidade de eu falar e a minha voz cessar aqui os componentes aqui do aparelho e ele fazer sair a minha voz nas caixas de som, chegar na mesa para uma gravação. Ele tem uma finalidade de mídia, né? Agora, imagina você que eu resolva usar esse microfone como um martelo. Eu tenho um prego, eu quero pregar ele em alguma parede na minha casa e eu vou usar esse microfone. E aí eu pego o microfone, bato no prego, o resultado é o seguinte: eu não vou conseguir pregar, eu não vou conseguir fixar o prego na parede, vou destruir o microfone e ainda vou me aborrecer no final, vou tomar um grande prejuízo. A nossa vida é assim também. Biblicamente nós cremos, Deus nos criou para viver de uma determinada maneira. E quando não vivemos dessa determinada maneira, situações desagradáveis são desencadeadas na nossa vida. Esse é o nosso propósito, então. É viver a vida de acordo com a forma como nós fomos projetados para viver. E eu digo para você, creia que você é um projeto de Deus. Dimensão espiritual. Deus quer se relacionar com você. Você pode se relacionar com o seu Criador. Dimensão pessoal, você tem dons, capacidades, você pode conhecer, crescer, se conhecer. Dimensão relacional, você pode, porque Deus te criou para isso, viver bons relacionamentos. E você também tem uma dimensão criativa, Deus te deu autoridade para exercer governo. Você pode sonhar. Você tem autoridade para administrar as coisas na sua vida e conduzir de uma maneira que vai gerar benefícios para você e para outras pessoas. Deus nos projetou para viver uma vida abençoada. E eu quero deixar aqui nessa palavra, tudo na nossa vida tem um propósito. Na próxima semana nós vamos falar aqui na igreja sobre família. E eu convido você a estar aqui conosco no domingo à noite para assistir essa mensagem. No primeiro domingo do mês de agosto. Mês de julho, perdão. Já, o mês está passando rápido. Julho. E nós vamos falar sobre outros assuntos. Vamos falar também sobre sexualidade, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre pensamentos diversos, pensamentos diferentes, como lidar com isso. Nossa vida foi projetada. E, biblicamente, nós podemos encontrar respostas para a nossa caminhada. Que o Senhor possa nos abençoar. Esses somos nós, povo de Deus. Somos um povo que crê que foi criado por um Deus Todo-Poderoso, que quer se relacionar. Nós cremos em sua existência. Nós somos o povo que crê também na revelação da sua palavra. Deus nos criou e Deus nos deu direção. Deus nos deu palavra e por ela nós caminhamos. Por ela nós entendemos quem somos. Por ela nós entendemos o que é que compõe a nossa vida. E por ela nós também entendemos as nossas responsabilidades. Prestaremos conta, sim, mas temos um Deus que caminha conosco
e que nos ajuda a viver uma vida que venha agradar o seu coração, que venha abençoar pessoas e que ainda nos possibilita também crescer como homens e mulheres de Deus. Deus abençoe sua vida. Espero que esse conteúdo possa ter abençoado você. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com a sua família e convite feito. Te espero aqui no próximo domingo, à noite, às 19 horas, para você poder acompanhar conosco essa série de mensagens. Para você que mora longe, eu faço um compromisso aqui com você. Nós vamos gravar as próximas mensagens e você vai poder ouvi-las também na íntegra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima.